Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para falar sobre cinema, séries e te oferecer uma curadoria do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado, Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, e marquem para serem avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, espalhem a palavra desse podcast por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, ou me procure aí como Rodrigo James no Blue Sky, ou através do YouTube. Comentem aí no YouTube caso vocês estejam ouvindo este episódio por esta plataforma. Por fim, eu tenho sempre que reforçar aquele convite para vocês seguirem a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados, e considerem também serem apoiadores pagos para fortalecer a criação de conteúdo feita de forma independente. A Mala fica no malanewsletter.substack.com, ou se vocês preferirem, acessem aí as minhas redes sociais que vocês encontram o link dela por lá. Hoje é o capítulo final da saga Missão Impossível. Missão Impossível, o acerto final. This can't all be true. Every word. CIA Black Vault break-in. Am I reading this correctly? The Kremlin bombing? In fairness, the bomb was actually meant to kill him. He gassed a security briefing. That was just 2 months ago. This explains the handcuffs. It's still not clear why he's here. If we want to bring the world back from the brink, we have to deal with him. Should he choose to accept? Smart people on every side are close to panicking. What exactly is your plan? A primeira coisa que você precisa saber para assistir Missão Impossível, o acerto final, é que sim, você tem que ter assistido o filme anterior, também conhecido como Missão Impossível 7, ou também conhecido como Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1, que é o Dead Reckoning, que foi exibido em 2023, e eu tô olhando aqui, você encontra para ser degustado no Prime Video ou no Paramount Plus. Por quê? Este filme é sim uma continuação, ele começa do ponto onde o outro terminou, então se você não assistiu, você não vai entender a história. Bom, isso aí, claro, é bom você ter assistido, mas a verdade é que os filmes da série Missão Impossível, você não precisa exatamente ter entendido toda a história para poder compreender, porque eles têm uma característica que são as melhores características de filmes de ação desse tipo. O que importa, vamos combinar, são as cenas de ação. O resto é um monte de história que tem entre as cenas de ação. Lógico que eu tô exagerando. Mas se você for para esse acerto final sem ter assistido nenhum dos Missão Impossível anteriores, ou nenhum dos Missões Impossíveis anteriores, você vai também gostar desse filme. Não vai ficar ali exatamente boiando, porque nada que uma sinopse do filme anterior não resolva para você. O que é Missão Impossível, o acerto final? Pega os acontecimentos, pega exatamente do ponto onde o outro parou, que agora o nosso querido Ethan Hunt, vivido, se você está no planeta Terra, você sabe disso, por Tom Cruise, um dos maiores astros do cinema e provavelmente
o último grande astro do cinema. Muita gente gosta de falar isso, que o Tom Cruise é o último grande astro do cinema, a última grande estrela do cinema. Estrela à moda antiga, as estrelas de hoje são diferentes. Então o Tom Cruise é sim aquele cara que todo mundo conhece, que tá aí fazendo das suas no cinema. A moda antiga, os filmes que ele faz são a moda antiga, e ele tem uma característica, ele se entrega de corpo e alma aos filmes, ele é o próprio dublê, ele faz cenas arriscadas, como os astros da moda antiga faziam. Mas eu me perdi completamente, eu estava falando da sinopse. Então a gente retoma a história do filme anterior, o nosso querido Ethan Hunt, ele está agora às voltas com a tal chavinha. Não sei se você se lembra da chavinha do primeiro filme, que ele passou o filme inteiro buscando as partes daquela chave, que é uma chave que ele precisa abrir um determinado cofre que está num determinado submarino, e ele descobre isso ao longo desses dois filmes, e nesse submarino está o código-fonte que ele precisa recuperar para impedir que a tal entidade, que é uma inteligência artificial, sim, o grande inimigo desses dois filmes é a inteligência artificial. Essa inteligência artificial tomou conta do mundo e agora, nesse filme, está tomando conta dos arsenais nucleares. Então ele tem ali 3 dias para poder entrar no tal submarino, que é um submarino russo que foi afundado e tá, sei lá quantas décadas no fundo do oceano. Ele precisa entrar, recuperar esse código-fonte e aí sim colocar esse código-fonte para destruir a entidade, essa grande inteligência artificial que tomou conta da humanidade e vai destruir a humanidade. Esta é a trama de Missão Impossível, o acerto final. E aí vai a minha única crítica a esse filme. Às vezes a história é complexa demais e quem vai assistir Missão Impossível, a grande massa das pessoas que vão assistir Missão Impossível, o acerto final, não tá tão interessada assim numa trama complexa. É lógico que filmes desse tipo eles pedem por uma trama um pouquinho complexa, mas nem tão complexa assim. Tem coisas que eles começam a falar e teorizar e contar histórias e blá 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 que não são interessantes. Você ouve, é aquela velha história. Entra por um ouvido, sai pelo outro e você fica esperando a próxima cena de ação que o filme vai nos oferecer. Essa é a única crítica que eu tenho, porque o resto, gente, é uma delícia. E se você achou alguma coisa diferente disso, me desculpe, mas você não entendeu a proposta de Missão Impossível. Missão Impossível não é para você ficar cobrando muito do filme, porque o que interessa são as cenas de ação e olha, as cenas de ação. Primeiro é o seguinte, o filme é muito bem dirigido. Não é à toa que o Christopher McQuarrie tá há vários filmes com o Tom Cruise fazendo vários Missão Impossível, porque ele tem uma maestria na direção de cenas de ação e na montagem do filme. A montagem não é dele, mas enfim, a montagem do filme também é tão bem feita que tem sequências, principalmente a sequência final, que eu não vou entrar em detalhes aqui, a sequência final é tão bem montada em prol do suspense, em prol da tensão, que realmente a gente fica grudado na cadeira. Vocês já me ouviram falar isso aqui. Eu gosto de filmes que me grudam na cadeira. Esse me grudou na cadeira, eu fiquei realmente com as mãos na cadeira, esperando o que ia acontecer, tenso, com o coração palpitando. Tinha gente do meu lado, uma amiga minha que foi assistir a cabine de cinema ao meu lado, ela gritou, ela dava gritos na sessão de cinema, e você imagina, uma cabine de cinema tem muito pouca gente, mas ela dava gritos durante essa sequência final, o que mostra que eles conseguiram atingir o objetivo. Quem viu o filme anterior se lembra daquela sequência do trem, a sequência final do filme, que é uma sequência espetacular. Eu achava que eles não fossem conseguir superar, mas a sequência final desse filme, que todo mundo já viu no trailer uma parte, que é a sequência dos 2 aviões, e que realmente o Tom Cruise
ficou pendurado em um dos aviões, e peguem aí os making off no YouTube para vocês verem o que aconteceu. Essa sequência é espetacular e olha, se é para encerrar uma série como Missão Impossível, se é que realmente esse é o último filme, vamos falar sobre isso, encerrou da melhor maneira possível, porque Missão Impossível é isso. Missão Impossível é cenas de ação, mais espionagem em geral, então 1001 artefatos, máscaras, disfarces, e eles têm tudo à mão, é muito legal isso, né? Eles têm tudo à mão, eles têm a tecnologia, eles têm todos os sistemas, eles conseguem produzir tudo, eles conseguem fazer, decodificar, codificar. A equipe Missão Impossível é uma equipe sensacional. Ethan Hunt escolheu muito bem a sua equipe, hein? Parabéns, meu caro Ethan Hunt. Agora, apesar disso, eu já falei da sequência de ação final, mas tem uma outra sequência de ação, uma sequência de ação no meio do filme, que é uma sequência chave que envolve o tal submarino, que essa sequência é daqueles momentos em que você vai ou racha, porque você tem dois caminhos. Um deles é ignora o que está acontecendo, porque é uma sequência tão inverossímil que você não vai passar incólume por ela, ignora o que está acontecendo e segue, ou você, a partir dali, você vai falar, ah não, esse filme não dá pra mim, porque isso que eles fizeram é absurdo, e realmente eu, de certa forma, assisti essa sequência e de todos os Missão Impossível, essa foi a única sequência que eu falei, passaram um pouco do limite, não precisava disso. Realmente eles passam um pouco do limite e o personagem Ethan Hunt se transforma em algo um pouco mais indestrutível. É como se ele tivesse, é como se ele fosse ali um super-herói ou alguma coisa desse tipo, porque realmente passou um pouco do limite. Mas é aquela coisa, na sequência vem outra sequência de ação, na sequência você já está de novo envolvido na tal história, que você ignora aquilo ali. É pra ignorar o exagero. Missão Impossível e filmes de ação como Missão Impossível, você tem que ignorar o exagero, você tem que relevar certas coisas, porque os filmes estão ali em prol da diversão pura. Não é para você ficar teorizando em torno daquilo, não é para você ficar cobrando furos de roteiro, não é pra você ficar cobrando se aquilo realmente poderia ter acontecido. Pô, é Missão Impossível. Então tudo que eles fazem ali são coisas impossíveis, coisas que seres humanos normais não fariam, coisas que pessoas como nós não fariam, e coisas até que são impossíveis de acontecer na realidade. É tudo muito impossível na série Missão Impossível, não é à toa que ela tem esse nome, não é à toa que foi criada lá atrás com esse nome, com a proposta de nos oferecer missões praticamente impossíveis de serem executadas. Essa sempre foi a proposta da série Missão Impossível lá atrás, dos filmes Missão Impossível, e essa é a proposta que o Tom Cruise leva até o final dessa série. Será que é realmente o final? Não sabemos. Ele tinha dito que esse era o último filme, mas lá em Cannes, quando o filme foi exibido para a imprensa, a pré-estreia mundial do filme que aconteceu lá, ele já deixou meio nas entrelinhas, assim, sabe aquela história do vamos ver o que vai acontecer. O fato é que esse filme precisa de uma mega bilheteria para se pagar. O filme anterior já tinha sido fracasso. Não foi um fracasso de bilheteria, mas ele rendeu muito menos do que ele precisava para poder se pagar. Um filme desse custa muito, e esse é o filme mais caro de toda a franquia Missão Impossível, e ele precisa mais ou menos de ser o recorde de bilheteria da franquia para poder se pagar. Eu, particularmente, acho que isso não vai acontecer, a não ser que as pessoas encarem assistir esse filme como aquela despedida. É a última vez que nós vamos ver Ethan Hunt na tela, é a última vez que nós vamos ver essa equipe na tela e essa aura Missão Impossível na tela. Se as pessoas encararem isso dessa forma, pode ser que o filme
consiga se pagar. Talvez demore um pouco mais, talvez quando ele entrar em VOD, talvez quando ele for para algum streaming, não sei. O fato é que ele precisa disso e eu tô achando muito difícil, praticamente impossível esse filme se pagar. Se ele se pagar, se ele der lucro, vamos dizer assim, talvez a Paramount tope fazer um outro Missão Impossível. Agora, vem uma outra questão a partir disso. Se você pegar o filme anterior e comparar com esse, você vai ver que o Tom Cruise envelheceu. Finalmente, parece que o Tom Cruise envelheceu. O Tom Cruise, que era sempre tido como o astro que não envelhece, o eterno garotão, e quem viu, por exemplo, Top Gun Maverick, ele ali aos 50 e tantos anos, sem camisa, com aquele físico e tal, mas eu percebi que ele deu uma senhora envelhecida do filme anterior para esse. E se você reparar nele lá em Cannes, na pré-estreia do filme, pega as entrevistas com ele, você vai ver que o rosto dele tá envelhecido. Então realmente talvez seja a hora de ele partir para outros tipos de papéis. Eu não sei quais serão esses papéis, não sei se o Tom Cruise vai continuar fazendo filmes de ação, ele tem outros tipos de papéis, ele tem uma jornada no cinema aí pela frente, se ele quiser, pode fazer o papel que ele quiser, ele é um dos maiores astros do cinema, pô, ele pode fazer o que ele quiser. Mas o fato é que para esse papel de Ethan Hunt, ele está envelhecido. E esse filme tem uma característica, como teoricamente é o último, ele vai recuperando várias coisas, personagens, ações, várias histórias dos outros filmes todos e tem uma espécie de retrospectiva da série Missão Impossível espalhada por esse filme. Então, de vez em quando, alguém cita alguma coisa e a gente volta lá atrás e mostra um trecho do que aconteceu lá atrás no Missão Impossível 1, no Missão Impossível 2, ou cita alguma ação, alguma história. Tem personagens que são recuperados de outros Missão Impossível. Ah, quem é você? Tem um personagem específico, eu não vou falar quem é, que quando o Ethan Hunt chega até ele, como é que é seu nome? Ah, eu sei quem é você é o fulano, você cuidava disso, e aí remete a uma cena que é uma das cenas mais clássicas de toda a série Missão Impossível. A gente revê a cena e a gente dá aquele pim na cabeça. Ah, esse cara então é aquele cara daquela cena que faz aquilo. Então tem vários desses momentos no filme. O filme inclusive começa com uma espécie de retrospectiva da série, a gente vê vários momentos da série Missão Impossível e logo no início a gente relembra essas coisas todas. Então o filme foi construído como uma grande despedida, como uma grande homenagem à própria série Missão Impossível. E quando a gente vê essa homenagem, quando a gente vê o Ethan Hunt dos outros filmes, a gente percebe o quanto Tom Cruise era novo e o quanto ele envelheceu ao longo desse tempo. Eu não tô sendo aqui etarista de forma alguma. Se o Tom Cruise quiser, ele vai fazer Missão Impossível até os 90 anos. Inclusive, eu saí falando isso. Por mim, ele pode fazer Missão Impossível até os 90 anos, que eu sempre vou assistir, sempre vou gostar, uns mais do que os outros, mas o fato é que parece que ele realmente chegou num ponto que ele mesmo deve estar percebendo. Eu acho que essa dúvida dele deve ter muito em função disso. Ele ainda tem físico, ele ainda tem energia para poder encarar as cenas de ação, para poder encarar deixar um dublê de lado e pendurar num avião, ou pular de moto numa montanha, que são cenas clássicas dessa série Missão Impossível, que a gente sabe que ele dispensou dublê, mas o fato é que o tempo está passando, ele não tem mais a energia de 20 anos atrás, acho que a série começou há mais de 20 anos, então é fato que, gente, a idade chega para todo mundo, até pro Tom Cruise. Todos nós que estamos aqui, vocês que estão aqui me ouvindo, eu que estou aqui falando, a idade chega para todos nós. Então é claro que a idade chegou pro Tom Cruise. É fato, é verdade que ele é um vovô jovem, ele é um velho jovem. Tom Cruise tem mais de 60 anos, mas não parece. Ainda assim, eu volto a dizer,
essa foi a primeira vez em que eu realmente achei ele envelhecido. Não sei o que isso vai acarretar no futuro, mas em determinados momentos eu achei ele velho até para o próprio papel do Ethan Hunt. Sobre o elenco secundário, porque ele é a grande estrela, ele é o papel principal e o resto, todo mundo orbita em torno dele. Tem um monte de caras conhecidas, tem os tradicionais Simon Pegg e Ving Rhames, que são os grandes parceiros dele ao longo dessa jornada, e tem a Hayley Atwell, tem a Pom Klementieff, tem a Angela Bassett, que faz o papel da presidente dos Estados Unidos, tem o Shea Whigham, tem o Henry Czerny, tem o Nick Offerman, tem quem mais? A Hannah Waddingham, que a gente se lembra da série Ted Lasso. Hannah Waddingham faz um papelzinho. Outro que eu queria citar, o Tramel Tillman, que é o Mr. Milchick, lá de Ruptura. Quem viu a última temporada de Ruptura, a segunda temporada de Ruptura, eu tenho até um episódio sobre ela aqui no podcast, viu que eu exaltei toda a performance do Tramel Tillman nessa temporada, então ele está aqui também fazendo um papel, e a série Missão Impossível sempre teve isso, ele sempre pegou atores e atrizes que se destacaram em séries, em filmes, e colocou para fazer pequenos, médios ou papéis grandes em algum filme da série Missão Impossível. Esses dois são os que eu queria destacar. É verdade que assim, todo o elenco, não vou dizer assim, o elenco tá bem, o elenco tá mal, o elenco trabalha em prol do filme, trabalha em prol de fazer com que sua grande estrela, Ethan Hunt, Tom Cruise, funcione, trabalhe bem e seja o grande astro do cinema que a gente tem nos dias de hoje. Eu tô falando isso, eu tô repetindo isso, porque realmente eu acho. Eu acho que o Tom Cruise é uma das últimas grandes estrelas do cinema e é um cara que essa palavrinha faz todo sentido pra ele. Cinema. Essas 3 sílabas. Missão Impossível é para ser assistido no cinema. Claro, tem muita gente que vai assistir aí no streaming. Pode ser que você esteja ouvindo esse episódio por ter assistido o filme em streaming, quando o filme estrear em streaming, não sei quando, porque isso acontece, né? Os episódios desse podcast às vezes têm uma sobrevida quando o filme sai das salas de cinema e passa a janela e vai para streaming, vai para VOD e é exibido na TV, alguma coisa desse tipo. As pessoas voltam aos episódios para saberem o que eu falei na época do lançamento do filme no cinema. Então pode ser que você seja desse tipo, pode ser que você esteja aí na sua TV 70, 80, 90 polegadas assistindo, mas faz toda a diferença você ver esse filme na maior tela possível. Eu vi no IMAX, então eu recomendo, se o filme estiver passando aí na sua cidade, numa tela IMAX, faça esse favor para você mesmo, vá ver na tela IMAX que você não vai se arrepender. Esse sim é um daqueles momentos que a gente fala que o cinema é insuperável. Você compra a sua pipoquinha, você pega o seu refrigerante, senta ali no maior cinema, na maior tela possível, com um som altíssimo, com uma projeção maravilhosa e olha, nada do que você tiver em casa vai superar este prazer, essa experiência de assistir um filme como Missão Impossível Acerto Final no cinema e grudar na cadeira, naquele escurinho. Por favor, fale para a pessoa do lado desligar o celular, se ela estiver falando, se ela estiver digitando, mandando áudio, xingue, chame o gerente, faça o que for que você precisa concentrar no filme, você precisa estar ali imerso na experiência de assistir Missão Impossível Acerto Final no cinema. Eu dou 4 estrelas para esse filme, porque eu quero, já falei e eu repito, por mim, Tom Cruise pode continuar fazendo Missão Impossível até os 90, até os 100, até os 110 anos, até quando ele quiser. Eu não vou reclamar, eu vou todas as vezes assistir Missão Impossível na telona.
E eu recomendo, então, que você faça isso a partir de agora. Vá correndo assistir. Se você não assistiu os outros, principalmente o filme passado, você tem que assistir. Aí sim, pegue aí no streaming, assista para você entender a história e vá assistir, então, esse filme no cinema mais próximo da sua casa. Leve a família, leve os amigos e prepare-se para quase 3 horas de diversão pura e restrita e absoluta. Então é isso, eu não quero muito entrar na história do filme, eu não quero ficar detalhando aqui os problemas ou as virtudes de roteiro e etc. Eu quero que você assista, tenha a experiência que eu tive e depois me conte o que você achou deste talvez provável último filme da série Missão Impossível. Se você quiser falar comigo, você já sabe, é só usar a caixa de comentários do Spotify ou me mandar uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @RodrigoJames no X, no Threads, no Instagram, ou me procure aí como Rodrigo James no Blue Sky, ou através do YouTube. Comente aí no YouTube caso você esteja ouvindo este episódio pelo YouTube. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá!